Olá, o assunto que eu trago hoje para dialogarmos é a fibromialgia, que é uma condição complexa e crônica de dor, que costuma acometer sobretudo o sistema músculo-esquelético. Ela é caracterizada sobretudo por uma dor generalizada, né? Essa dor ela pode ocorrer em diversas partes do corpo, né? Tronco e membros, em geral em várias partes do corpo ao mesmo tempo. Além disso, o indivíduo costuma relatar uma fadiga, sendo que essa fadiga ela pode ser desde um leve cansaço até mesmo uma exaustão. São pessoas que apresentam um distúrbio do sono, né? Então, em geral, os pacientes costumam relatar que acordam como se não tivessem descansado, né? Que acordam com a sensação de que não dormiram, de que não tiveram um sono reparador. Além disso, as suas alterações funcionais, que pode alterar, né, pode ter variação de acordo com as atividades do indivíduo, de acordo com o que ele faz no dia a dia, pode acometer um pouco mais uma função ou outra. Temos aí um grande desafio, né, na fibromialgia, que é o seguinte: primeiro, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, né? Nós temos aí a ausência de biomarcadores. O que eu quero dizer com isso? Não existe ainda, né, um exame em que a pessoa seja submetido e que saia desse exame com a certeza, com um diagnóstico de fibromialgia. Não é feito dessa forma. É necessário uma equipe, né, interdisciplinar, multidisciplinar de saúde para avaliar esse indivíduo, né, de forma clínica e através da sua avaliação física chegar à conclusão, né, sobre o diagnóstico ou não de fibromialgia. Então isso, claro, não deixa de ser um grande desafio, tá? Em relação aos tratamentos, ainda não existe tratamentos que sejam consistentemente efetivos, eficazes, dada a própria complexidade da patologia, né? Nós já vimos aqui que se a gente tem um diagnóstico que é clínico e que é subjetivo, com sintomas que também são tão subjetivos, quando pensamos em tratamento da fibromialgia não vai ser diferente, tá? Então, é importante que possamos enxergar esse indivíduo como um indivíduo mais sensibilizado, ou seja, um indivíduo que cursa com dor crônica, isso naturalmente pode afetar as suas emoções, o seu estado emocional. Então, é comum ouvirmos a associação da fibromialgia, tá, com questões emocionais, com depressão, com ansiedade. O que eu quero explicar aqui é que não é que a fibromialgia ela desencadeie diretamente um problema emocional, como uma depressão ou como uma ansiedade. Os sintomas emocionais, eles normalmente estão associados a esse quadro de dor crônica, né, que vai deixando o indivíduo ali num estado de tensão, de tristeza, né? Você olha o paciente que tem o diagnóstico de fibromialgia, você não vê sinais físicos. Então, tudo que temos ali são sintomas, e isso muitas vezes vai até mesmo entristecendo esse indivíduo que sente, né? Mas muitas vezes ele não consegue explicar, muitas vezes ele não consegue ser compreendido. Nós sabemos que o nosso sistema, né, atual de diagnóstico muitas vezes requer avaliações cada vez mais rápidas, onde nem sempre os profissionais possuem o tempo adequado, né, para se dedicar a uma avaliação mais completa. Então, muitas vezes são pacientes que eles se sentem desamparados, e isso acentua, né, acentua muitas vezes um quadro de tristeza, de depressão. Então, sem dúvidas de que no tratamento nós precisamos estar ancorados em 4 pilares, né? Quais são esses pilares? O primeiro deles é a educação do paciente e a informação. Tudo começa pela informação. Então, assim, ele precisa ser explicado, orientado, ele precisa até mesmo ser tranquilizado de que, apesar do problema existir, ser real, tá? Mas ele precisa ser tranquilizado de que não é uma patologia progressiva,
por exemplo. E quanto mais ele se compreender, quanto mais ele conseguir ter a percepção do que acontece com ele, fica mais fácil um pouco, né? Menos desafiador, vamos dizer assim, dele encontrar os caminhos que facilitem a sua melhora, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Além disso, nesses 4 pilares também tem aí a questão do medicamento, né, que é prescrito pela equipe médica. Temos também a indicação nesses 4 pilares da psicoterapia, pelos motivos que vimos aqui, né, de que é uma patologia que acaba sensibilizando bastante as emoções desse indivíduo. E o quarto aspecto desse pilar, né, desses 4 pilares, é exatamente aqui o tratamento físico, né, as atividades físicas. Sobre essas eu vou falar um pouquinho mais aqui, porque eu vou entrar no aspecto das práticas corporais integrativas, né, como tratamento coadjuvante da fibromialgia. Ora, vamos pensar que indivíduos com dor crônica, eles têm um sistema nervoso central sensibilizado. Como é que isso funciona? É como se o sistema nervoso central desses indivíduos, eles fossem hipersensíveis, ou seja, estímulos que podem ser leves para a maior parte das pessoas. No paciente com fibromialgia, o mesmo estímulo ele pode funcionar de uma maneira exacerbada. Então, às vezes, a mudança de temperatura, uma iluminação diferente, um som diferente, um barulho diferente, tudo isso pode funcionar como gatilho para disparar e exacerbar os sintomas desse indivíduo. Então, nós precisamos ter essa consciência para que o tratamento seja empático, seja individualizado. Não adianta a gente sair prescrevendo o mesmo tratamento para todos, porque a gente precisa conhecer esse indivíduo, escutar o que ele traz de história, tá? Escutar o que mais acomete, o que mais traz sofrimento e desafio para ele, para que assim a gente possa tentar, como equipe interdisciplinar, acolher da melhor maneira possível esse indivíduo. E por que que eu trago aqui a possibilidade das práticas corporais integrativas? Exatamente pela perspectiva do cuidado multidimensional. E aqui nessas práticas a gente pode citar o Qigong, o Tai Chi Chuan, o Yoga, o Pilates integrativo, as meditações, as manipulações corporais terapêuticas, né, a terapia manual, porque elas trarão, além do aspecto do movimento, do cuidado com esse corpo físico, mas também um cuidado subjetivo, né, com as emoções desse indivíduo. Então, são práticas que elas vão aliar corpo e mente, que elas vão também trabalhar o aspecto do relaxamento psicofísico, né, trabalhar a promoção de bem-estar desse indivíduo, tentando favorecer um encontro com ele mesmo, ou seja, estimular esse autoconhecimento, né, para que esse indivíduo, inclusive, ele aprenda com essas técnicas a se autorregular. Tá? Mais uma vez, eu deixo aqui claro que não trazemos essa perspectiva como algo fechado, como a única possibilidade, não. Temos apenas a intenção aqui de agregar, de trazer outras possibilidades, porque sem dúvidas que o objetivo principal é o bem-estar do ser humano, né? Quando nós trabalhamos com saúde, o que mais desejamos é isso, é poder proporcionar, auxiliar com essa melhora do quadro clínico, com essa alegria, com esse desejo de viver, né? Com essa felicidade em viver. Muito obrigada.